Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Então, né? Bora aí tirar dúvidas, entrar nas questões aí do curso e finalizar, né? Alguns tópicos que ficou em aberto. Como eu disse, né? Esse grupo vai ter validade até domingo apenas, até porque a gente já tem bastante grupo, né? Então, assim, só para poder mesmo tirar algumas dúvidas. Então, você tem até domingo para pesquisar, querer entender. E se você quiser tirar dúvida conosco, né? Você tem até domingo para enviar aí a sua pergunta no grupo. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão com a cara inchada, porque eu acabei de acordar. E eu acordei e já vim logo correndo para fazer o vídeo, porque eu sou muito ansiosa e como eu não pude fazer ontem, eu odeio falar que vou fazer uma coisa e não fazer. E eu disse que faria ontem, mas pela correria que eu tive que entregar as cadeiras do curso e tal, porque eram alugadas, e também o culto, aí então foi aquela já junção, e fora com o meu cansaço, que eu venho de uma batida tô vindo de uma batida pesada aí pra conciliar trabalho, casa e o curso, né? Porque não foi assim do dia pra noite esse acontecimento do curso. Então, assim, foram dias e dias e dias de preparação até chegar ao resultado que vocês tiveram ali domingo. Tá bom? Então, isso não vem ao caso. Mas hoje eu quero aproveitar um pouco da nossa apostila aqui, aproveitar um pouco da apostila para tirar algumas dúvidas e te dar um norte na própria apostila para que você saiba onde você vai encontrar acerca disso. Então, primeiramente, aí na página 33 da apostila, 33 T4 para cima, né, vai subindo aí, você vai achando, na verdade, até um pouco antes, falando de Lutero, né, porque na verdade a reforma contra a Igreja Católica se inicia com Lutero. Se inicia com Lutero, na verdade, se inicia assim dele chegar e quando ele vai à igreja, né, de Wittenberg, e ele coloca as suas 95 teses ali, e ali ele começa a expor a sua indignação e tal. É onde começa, na verdade o povo já estava, né, insatisfeito, indignado por essa questão de venda de indulgência. Não somente isso, haviam diversas injustiças, os papas se tornaram tiranos, né, que impunha coisas completamente fora da palavra, usurpando, né, o povo e aproveitando a ignorância do povo daquele tempo, porque, como eu disse no curso, eram pessoas de baixíssima conhecimento, né? Não, em conhecimento geral, não só teológico, mas eram pessoas de pouco estudo mesmo. E pela indignação, mas na verdade houve muitos outros reformadores que já estavam indignados, só que eles não tiveram tamanha força que esses homens tiveram para enfrentar, né, essa questão, para enfrentar, assim, dar a cara para bater, vamos dizer assim, relativa à reforma e ter essa força para fazer isso. Mas na verdade nós tivemos muitos outros que discordavam, até mesmo bispos e padres dentro do movimento católico romano, né, que também discordava inteiramente com o que estava acontecendo, mas, como eu disse, eram pessoas sem forças para atuar. Eu queria hoje falar de João Calvino, por causa das suas... quando ele vai trazer as teses contra o movimento de Jacob, né, Armínio, Jacó Armínio, Jacob Armínio, ele vai trazer, né, o sínodo de Dort, que é onde a gente está aí na apostila, aí você vai encontrar falando bastante sobre isso, né? No 33 começa, 34, 35, você vai pegando aí, vai falar sobre os puritanos, vai falar aí sobre, né, até o movimento batista, né, que é um dos que bate bastante em cima na atualidade sobre a reforma, né, são calvinistas na essência. Mas também a gente tem bastante variações do calvinismo, né? Você vai achar calvinismo, as suas variações. Por exemplo, eu sou adepta ao calvinismo em partes, né? Porque eu sou pentecostal, então assim... mas eu sou adepta ao calvinismo dentro da sua teoria relativa à salvação. Não num todo, entendeu? Por isso que eu sempre busquei muito por movimentos assim que até hoje em dia a gente tem, né? Eu ouvi falar sobre, não sei se é Walter McAllister, John McAllister, alguma coisa McAllister,
eu esqueci como é o nome da igreja deles, mas é uma igreja reformada pentecostal, é uma reforma pentecostal, né? Tipo, eles trazem essa base de Calvino, né? Partes dela, porque na verdade João Calvino não bateu de frente somente com a salvação, né? Na verdade, a sua teoria é muito mais abrangente do que a salvação em si. Mas o que eu queria falar hoje aqui, né, é sobre a salvação. O que acontece na atualidade? Por exemplo, eu que sou adepta ao movimento pentecostal, mas dentro do movimento pentecostal você não acha ninguém que tenha esse pensamento. Você vai achar, por exemplo, o movimento pentecostal, eles vão acreditar que a gente, como a gente falou no curso ali, que a gente não vai passar pela grande tribulação. Então, assim, eles facilitam demais, sabe? Eles colocam muito o homem no centro, como eu disse, né? A filosofia tem um homem no centro, né? Eles colocam o homem ali no centro, sabe? Aquela imagem que mostra o homem no centro de tudo. E, gente, muito pelo contrário, o homem nunca esteve no centro de nada, muito pelo contrário, a gente vive da misericórdia de Deus. O homem é depravado na essência. Se você pegar qualquer ser humano e você deixar o percurso de vida dele, ele vai ser mal, ele vai causar maldade, ainda que por mais bondoso que seja essa pessoa, em algum momento, algum período, ele vai agir de forma incorreta, que se favorecendo, ainda que seja pro bem. Eu já vi pessoas falar assim, não, pro bem por exemplo, pro bem da obra, eu fiz tal coisa. Poxa, mas se é errado, é errado. Não é pro bem, por bem, né? Ou vamos dar um aqui de Peter Pan, né? Vamos roubar dos ricos para ajudar os pobres. Não é assim que funciona, entendeu? Certo é certo, errado é errado. A própria Bíblia ela vai dizer isso, que é sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Então eu não posso ter uma causa maior para justificar o meu erro, você tá entendendo? Não, é pro bem de algo eu vou fazer algo errado. Não existe. Ou você anda na justiça ou você anda nas trevas, não tem como. Então o que acontece? Calvino ele tem ele entende isso. Ele entende isso perfeitamente, tanto que ele fala que o homem é depravado na sua essência. Ele não adianta. Você não vai conseguir se salvar, não vai. Você é injusto. Como que você vai se salvar? Então ele vai trazer, né, as 5 solas, né? Que sola, né, que significa somente. Então ele vai trazer as 5 solas, e aí na página 34 da apostila você vai achar as 5 solas, onde fala sola fide, né, sola scriptura, sola Christium, sola gratia e sola Deo gloria, né, onde ele vai falar somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus. Então, ali ele começa a trazer essas reformas e tal, e ele vai se indignar com as teorias, com os 5 principais pontos de Jacob e Armínio, né? Onde ele vai trazer ali, ele é o inverso, ele vai afrontar mesmo e vai trazer uma teoria completamente contrária do que contrária às pregações de Calvino, né? Mas eu fico um pouco indignada, pessoalmente falando, eu fico um pouco indignada até mesmo por viver no movimento pentecostal, que é adepto ao livre-arbítrio, que acredita, a escolha é sua. São muitas pregações assim, cara, são pregações que facilitam muito. Eu sou um pouco resistente a acreditar nisso, porque, gente, eu fico pensando, quando você vai pender para o movimento arminianista, que você vai falar sobre que a gente que escolhe, eu que quis, você tira um pouco a autoridade de Deus, sabe? Você perde um pouco o domínio da pessoa do Senhor, e você começa a colocar, novamente, como a filosofia crê, você começa a colocar o homem no centro de novo, sabe? E eu sou assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de crer nisso. Por exemplo, também é onde começa, dentro do movimento pentecostal, neopentecostal, a gente vai começar, também está na apostila, mas pro finalzinho da apostila, acredito que na página 50 por aí, você já vai começar a encontrar isso na apostila. Poxa,
já começa a falar muito sobre o movimento pentecostal, vai trazer muito essa questão de vitória, irmão, é só vitória, tudo vai dar certo, tudo é bom, tudo é bênção. Não é por aí, porque aí você começa a perder, como a gente falou ali batemos muito em cima dessa tecla, muitas coisas acabou pulando pela questão do tempo, mas a gente bateu muito numa tecla falando sobre a respeito da morte. Cara, como que você, sendo cristão, que coloca a sua vida baseada numa salvação que vai vir e papapá, e você não consegue entender a necessidade da morte, tipo, porque onde está a morte e a sua vitória? Gente, a vitória não está na morte física, mas está no pós-morte, você tá entendendo? Ninguém consegue entender isso. É difícil entender porque não foi dado a entender para o homem todas as coisas. É o que a gente vai falar, né? Se você talvez fizesse a teologia sistemática, ela vai falar ali, por exemplo, em teontologia, né, que é o estudo de Deus, ele vai falar sobre Deus abscônditos e Deus revelados, ou seja, tem coisas que Deus abscônditos, que significa aquele que se oculta, tem coisas que Deus oculta, e Deus revelados, aquilo que ele quis mostrar, aquilo que ele quis aparecer, aquilo que ele quis que você soubesse que existe ou não. Você tá entendendo? Deus é poderoso, gente, é soberano. Você limita a pessoa de Deus. Você limita completamente dizendo tais teorias, por exemplo, livre-arbítrio. Como eu disse lá no curso, árbitro. Você tem que entender o que é árbitro para você entender se realmente você seria capaz de ter árbitro ou não. E, irmão, infelizmente, seria muito mais fácil. Eu, sinceramente, eu preferia ser adepta ao arminianismo e crer que eu tenho livre-arbítrio, porque é mais fácil. É mais fácil pensar assim. Porque quando você aceita que você é depravado na essência e que você aceita que a graça te atrai e que você aceita que você está debaixo de um governo de Deus, de uma liderança soberana, é mais difícil. Você está entendendo? É muito mais difícil porque você está sujeito. Você não é o seu líder. Você é sujeito a alguma coisa. É mais difícil crer assim. Como é muito mais difícil acreditar que eu vou estar aqui na tribulação. Você tá entendendo? É muito mais fácil eu acreditar assim. No Apocalipse, quem tá na Terra vai entrar em guerra. Meu irmão, no Apocalipse é nada, meu irmão. Você vai estar aqui, não adianta. Bom, se você não morrer antes. Mas se o fluxo da vida correr e chegar o período, como a gente falou ali em Apocalipse, na última trombeta, e a gente, depois de todos os selos e chegando na última trombeta, você estando... Você vai passar por tudo isso, não tem jeito, inevitável. É mais fácil crer que não. Aonde a Bíblia vai dizer nitidamente, falando, que se ele não abreviasse o tempo da tribulação, nem sequer os escolhidos seriam salvos. Poxa, nem sequer os escolhidos conseguiriam herdar a salvação. Gente, tá claro. Mas você tá entendendo? É muito mais fácil eu criar narrativas que vai me auto-beneficiar. Eu tenho dificuldade com isso, de aceitar essas teorias, porque são teorias que vai beneficiar um homem. É muito mais fácil você crer que você não vai estar na tribulação. Ou a teoria de Margaret MacDonald, por exemplo, o arrebatamento secreto. É muito mais fácil eu crer nisso. Que primeiro Jesus vai levar o povo sem que ninguém vai ver, e as pessoas vão sumir, e o que vão ficar aqui vai ter uma segunda chance. Gente, não é bíblico. Me mostra, não está na Bíblia. Mateus 24, a gente leu lá no curso. Mateus 24 fala nitidamente que todos os olhos verão quando ele voltar em glória. Jesus vai voltar, e ele diz o seguinte, que não vai ficar oculto nem o olho. Você vai estar dentro de casa, vai estar onde for, você vai ver Jesus voltando em glória. Não existe. É completamente errada essa teoria. Não só essa teoria é errada do arrebatamento secreto, como a teoria de você crer numa segunda chance. Irmãos, não tem base. Como eu disse, se não fosse abreviado os tempos, nem os escolhidos seriam salvos. Ou seja, os escolhidos que estariam aqui, ou ele não está falando apenas disso, mas ele não mostra 2 arrebatamentos, ele não mostra isso, ele mostra um juízo, um dia de um juízo, um julgamento. Você não vai ver isso na palavra. Você não vai ver isso em Apocalipse, em nenhuma das revelações, em nenhum dos livros de revelação. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado
Gente, tudo que é fácil demais, desconfia. Quando tá com essa autoproteção demais, colocando o homem como coitadinho, como um ser que, não, Deus deixou você fazer. Não tem isso. Agora, como eu disse no curso, livre agência é uma coisa. Tem certas coisas que você vai agir que isso interfere a Deus. Não é que interfere a Deus, na verdade, assim, Deus deixou... Eu acredito assim, sempre Deus te dá 2 caminhos. Deus não te dá o árbitro de escolher qualquer caminho. Eu posso todas as coisas, por exemplo, eu posso escolher se eu quero isso, eu quero aquilo na minha vida, eu quero escolher aquilo. Não, Deus vai estar sempre te dando 2 caminhos. Aí ele vai dizer para você em Deuteronômio, escolhe tu, a bênção ou a maldição. Ele está sempre te dando 2 caminhos, mas esses 2 caminhos, no final das contas, vai levar você, sabe aonde? Ao resultado que Deus queria inicialmente. Tira, por exemplo, a vida de Jonas, o profeta Jonas. Deus fala para ele assim, Jonas, olha só, ele dá 2 caminhos. Jonatas, vai em Nínive e prega o arrependimento e fala que eu vou fazer e vou acontecer. Deus dá a escolha para ele ali naquele momento, a bênção ou a maldição de Deuteronômios. Ele vai dizer, escolhe você. Aí ele fala o seguinte, eu não vou. Ele escolheu, que ele não iria. Cara, cadê o arbítrio desse camarada? Ele disse nitidamente, eu não vou. E ele escolhe outro caminho, pega uma embarcação para outro caminho. E aí, cadê o livre-arbítrio dele? Deus vai lá, permite acontecer uma catástrofe onde outros homens iam se prejudicar por causa da pessoa de Jonas. Eles lançam sorte e cai sobre Jonas a responsabilidade do que estava acontecendo. Poxa, tem um Deus furioso contra a gente que está destruindo tudo. Peraí, tem alguma coisa errada, é o que eu digo para você. Sua aprovação não é à toa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa Deus está querendo te mostrar. Você tá entendendo? Sempre é assim. Sistematicamente a história se repete. Falei para vocês lá no curso. Se repete. Tá alguma coisa muito travada na tua vida? Para, cara. Observa. Alguma coisa não bate. Não tem porquê. Porque a aprovação de Deus, ela tem tempo para iniciar e para acabar. É como eu disse, o povo no deserto. Você tá entendendo? 429 quilômetros apenas. Não tinha necessidade de você andar 40 anos. Alguma coisa tá errada que não tá certo. Você tá entendendo? Alguma coisa tá errada que não bate. Aí a camarada vai andando em círculo, 40 anos. Não tinha necessidade. Não tem. Mas é o que era? Murmuração, blasfêmia. Diversas vezes se levantaram contra o próprio Deus. Né? Por exemplo, quando Moisés foi receber lá as tábuas das leis no monte, o povo se reúne e força Arão a criar deuses, bezerro de ouro. Tá entendendo? Aí depois eles começam a murmurar, querendo carne. Tá entendendo? Meu filho, você mesmo trava tudo. Dentro dessa única escolha que você tem. Escolhe tu. A bênção ou a maldição. Tá entendendo? Em Deuteronômios. Agora, Deus tá dando vários caminhos? Não tá. Ele tá sempre te dando o mesmo caminho. Um só caminho. Nesse caminho, ele te deixa escolher se você vai seguir do jeito que ele tá mandando ou se você vai tomar o seu caminho. No seu caminho, você vai quebrar a cara e vai acabar fazendo a vontade de Deus. Cadê? Cadê o arbítrio disso? Não é. Não tem arbítrio. Não tem. Cadê livre? Cadê o livre escolha? Não tem. Se ele te deixa, te ordena algo e só te dá a opção daquilo, dentro daquilo, isso não é escolha. Não. E aí ele vai, pega Jonas na baleia, rapaz. E vai cuspir lá onde ele quer que ele prega. Cadê a escolha do profeta que não quer pregar em Nínive? Não quer. Se eu não quero, eu não quero. Acabou, ponto final. Aí eu vou e pego você e faço você fazer? Cadê a sua escolha? Não tem escolha. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele endurece o coração de Faraó. Cadê a escolha? A Isaías profetiza um traidor. Cadê a escolha da pessoa que ia se levantar para ser traidor? Porque alguém ia ter que ser o traidor. Cadê a escolha? Não tem, cara. Ser iludido. Não tem. Você não tem escolha. Não tem. Mas sabe o que você faz?
vez de você ficar arrumando, eu não aceito. Cara, é como o cachorro na enforcadeira. É como eu disse, quanto mais puxa, mais dói, mais machuca. Aceita que vai doer muito menos. Seja o pet bonzinho, deita e aceita a hora que o dono vai te soltar, filho. É muito mais fácil pra você. Entendeu? E voltando aqui, tirando um pouco a parte da pregação da coisa, porque inevitavelmente a gente acaba fazendo isso. Mas falando agora aqui sobre Calvino, estuda aí, pega as reformas, pega. E como eu disse, eu não sou 100% adepta às suas teorias, mas a teoria da salvação, eu sim acredito piamente que somos sim depravados. Na página 67, na última lá, eu fiz lá as colunas que vão mostrar para você a diferença de Calvino e de Jacob Armínio. O que acontece? Eu deixei ali também o que eles creem, o que eles falam e deixei os versículos também, porque de repente você não quiser pensar como eu, fazer o quê? Tá entendendo? Porque eu acredito que é o Espírito Santo que faz entender, não eu. Como Deus falou com Paulo. Ele falou assim, importa. Olha, ele dá uma visão e fala, vai pregar em tal lugar e lá tem, Deus ia manifestar em alguns que tivesse naquele meio, daquela multidão, alguns ia se manifestar através de Deus ali. Deus, o Espírito Santo, ia incomodar algumas pessoas que eram escolhidas. Paulo sabia quem era? Não, mas ele prega para todo mundo. É como eu, como você. Você vai falar para todos. Mas Deus vai manifestar os escolhidos. Deus vai tocar no coração daquele. Porque a graça, meu irmão, ela é irresistível. Você não resiste à graça de Deus. Quando Deus quer, Ele ordena, Ele faz. Ele é Deus, entendeu? Vou falar para vocês, vou ler para vocês aqui alguns versículos que eu separei. Falando, né? Por exemplo, Efésios, o capítulo 1, o versículo 5 a 11, Romanos 8, versículo 30, né? E predestinou e também nos chamou, tá falando lá. Romanos 9, né? Que existe vaso de honra, vaso para desonra. O Salmo 51, que ele vai dizer que a gente nasceu do pecado. Essa é a questão da depravação. A gente entende assim, mas a gente fala o seguinte, poxa, mas então por que Deus não salva todo mundo e pronto, acabou e tal? Gente, tenta entender. O ser humano já saiu do pecado. Somos depravados na essência, como eu disse. Então, da queda de Adão e Eva, a gente já perde o nosso direito de salvação. Perde o direito da salvação. Estamos depravados, estamos em pecado. Você está entendendo? Nascidos do pecado. O salmista disse isso no Salmo 51. Ele fala, nasci em pecado que gerou minha mãe. A minha mãe me gerou. Então, estamos em pecado, já estamos entregues à ruína. Já estamos entregues ao inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que Ele faz? Ele cria o projeto da salvação e salva muitos. Ou seja, na casa do Senhor existe vaso de honra e de desonra. Ou seja, os vasos de desonra somos todos nós. Mas Deus é tão poderoso, tão bondoso, que Ele vai selecionar os vasos de honra. Ou seja, Ele vai escolher e vai eleger pessoas para servir. E essas pessoas que vão servir por amor a Ele. Não por medo, não por bênçãos. Uma das coisas que me intriga também na teoria do livre-arbítrio é isso. É o fato de você tem domínio demais, tem poder demais, você escolhe demais. É muito estranho. Você tá entendendo? É muito estranho. Tudo que beneficia demais, assim, a gente desconfia. Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho dificuldade de aceitar. Tenta entender o seguinte, antes da fundação do mundo, tá nítido
A salvação já está consumada. Você está entendendo? E Deus nos amou e Ele elegeu. E Ele fala que nós somos predestinados para louvor da sua glória. E Ele vai dizer aqui, eu queria que você pegasse e entendesse isso. Outra coisa também que é importante a gente entender, que Ele está falando aqui, ó, no 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, né? No Evangelho de João, capítulo 1, Ele vai dizer aí nitidamente, falando que nós vamos receber poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, todo ser humano é criatura, não filho. Filho, ele está dizendo ali. E ele fala também no Evangelho de João, que ele fala o seguinte, olha, ele vai dar poder para sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, é uma doação através de Jesus Cristo. Nós não somos filhos, somos criaturas. Somos pessoas resgatadas. Você está entendendo? O que é adoção? O que é um filho bastardo? Que ele está dentro de uma... preso dentro de uma cisterna, esperando alguém dentro de uma instituição, esperando alguém vir adotá-lo. É quem? Um bastardo. É obrigação de alguém adotá-lo? Nunca. Não. Mas por amor, alguém se manifesta e fala, poxa, eu vou adotar uma criança e vou cuidar e vou amar e vou salvar dessa ruína. É a mesma coisa Deus. Éramos criaturas perdidas. Somos adâmicos, ou seja, somos depravados na essência, já que estamos caídos. E aí Deus resolve nos salvar. E Ele fala, eu vou adotar alguma dessas pessoas depravadas, eu não vou deixar que todos se percam. E eu vou salvar algum desses. Bom, mesmo se para você não ficou claro que somos chamados por Deus, nunca fomos a Deus. Deus nos chamou. A graça nos atraiu, a graça irresistível que nos atrai. Quando que a graça nos atrai? Já viu quando você começa a ficar triste, você fala, nossa, minha vida não faz sentido. Esses pensamentos, não é você, já é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem te incomodar. O Paracleto, o Consolador, ele vem trazendo toda essa atração dentro de você. Você começa a sentir uma necessidade de chegar a Deus. Aí você pensa que é você está caminhando, como eu disse, o Senhor da história. A história está te empurrando para essa graça irresistível. Aí você pensa, não sou eu. É porque eu sofri muito, entendeu? É porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim, então eu cheguei até aqui porque a vida me empurrou. Não, meu filho, a vida é Deus. O Senhor da história é Deus. E Ele te trouxe até aqui. Vou dizer para você, acredito eu que se você chegou a esse conhecimento, e se você aceita esse Deus dessa forma, de aceitar plenamente a vontade dele e servi-lo sem esperar nada, sabendo que ele é Pai misericordioso, que vai te dar o que você precisa, mas servi-lo por amor. E não se protegendo de tal forma de dizer, até aqui eu vou, daqui para cá Deus fica aí e eu continuo a minha trajetória. Que isso? Que isso? Que Deus limitado é esse que você serve, que ele só interfere na sua vida até onde você deixa? E aí depois, quando você quebra a cara, você retorna para buscá-lo? Que isso? Eu não penso assim, não acredito assim e tenho tremenda dificuldade de acreditar que isso é real. Não consigo. Porque isso beneficia demais o ser humano. Eu acredito sim que Deus, ele te deixa fluir, como ele fez com Jonas. Jonas, vai lá e faz isso. Aí Jonas não faz. Você tá entendendo? Te deixa fluir. Deus vai deixar. Porque Deus já sabia que Jonas não iria. Deus não podia ter pegado já de antemão e colocado ele lá. Ou Deus não podia ter levantado outro. Deus podia. Mas Deus sempre acredita que você tem alguma coisa. Deus sempre espera de você o melhor. Você tá entendendo? Irmãos, Deus sempre espera o melhor, né? Eu quero entregar esse vídeo para vocês, te agradecer, né, por assistir, te agradecer por ter participado do curso, por todo o apoio ao Terra Ministério. E tamo junto, né, sempre que precisar. Deixa aí as suas dúvidas, tá bom? Porque é natural você ter dúvida, principalmente para você que é um assunto novo, né? Talvez você não tinha tanto domínio disso e isso veio agora de encontro para você. É natural que você vai ter bastante dificuldade no início.
Mas estamos aí, se você quiser buscar em nós, né, um auxílio para chegar ao seu denominador comum no final, estamos aí, né? E é isso. E de acordo com as perguntas lá do grupo, a gente vai fazendo as respostas em forma de vídeo, tá bom? Agradeço vocês aí por tudo, tá certo? Que Deus abençoe cada um de nós. Bom dia para todo mundo.